I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Send me my coordinates, baby. Olá! Nós vamos corrigir o nosso primeiro questionário, e nesse questionário que nós nos propusemos a falar sobre a literatura, nós começamos fazendo um conhecimento das vanguardas europeias. E conhecendo as vanguardas europeias, a gente dá início ao modernismo, porque foi a partir desse movimento inovador que se instalou, que ocorreu aqui no Brasil, a Semana da Arte Moderna, e a partir da Semana da Arte Moderna a gente tem essa transição de escola literária, que a gente vai para a escola literária chamada modernismo, que nós ainda vamos estudar durante esse ano também. E na primeira questão que eu propus para vocês, eu perguntei o seguinte: eu perguntei para vocês o que significa vanguarda. O que significa vanguarda? Na apostila que nós estudamos, vocês têm lá claramente escrito que a palavra vanguarda, ela vem do francês avant-garde, ok? Que significa guarda avançada, que dá essa ideia de algo novo, avançado, à frente. Então, com essa guarda avançada que vai à frente, a gente tem instalado, então, esse movimento influenciador que a gente conhece como as vanguardas europeias. E eu apresentei para vocês ainda quais movimentos fizeram parte. E a partir daí, a gente já corrige a nossa segunda questão, que perguntava: quais das opções não representa uma das vanguardas europeias? Quais das opções abaixo? Em um parágrafo ainda dentro da nossa apostila, eu apresentei para vocês o nome de todos esses movimentos ocorridos nesse período. A gente viu as vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. E na nossa questão a gente tinha as seguintes opções: dadaísmo, que confirma-se, conceitismo, que não se confirma, opção inventada por mim, expressionismo e cubismo. Então a gente tem como resposta que deveríamos marcar que não representa uma das vanguardas europeias, a gente tem o conceitismo nessa questão número 2. Depois eu pergunto para vocês qual foi a influência direta das vanguardas europeias na arte brasileira. A gente tem na nossa apostila a informação de que no Brasil as vanguardas europeias influenciaram diretamente na Semana da Arte Moderna. E essa Semana da Arte Moderna, como eu já disse, influenciou no surgimento dessa nova escola literária que a gente denomina modernismo. Na próxima questão, que é a nossa questão número 4, eu pergunto: sobre o contexto histórico, diga 3 fatos que aconteciam no mundo nesse período. E aí a gente entra naquela parte de contexto histórico que a nossa apostila também apresenta. E como eu falei com vocês, a literatura ela nunca é estudada sem analisar o contexto histórico em que ela aconteceu. Por quê? As artes, elas são, na verdade, um reflexo da sociedade. Então,
as mudanças que a sociedade sofre, elas refletem na arte. Então a gente tem nesse período, por exemplo, a Revolução Industrial no século XIX e a Primeira Guerra no início do século XX. Então, isso era um momento de transformação. Como vocês estudam dentro do conteúdo de história, a influência dessas revoluções, dessas transformações, uma guerra mundial, a Revolução Industrial, né, que transformou o mundo de certa forma. E a gente tem com isso vários avanços nas tecnologias diversas, a gente tem o progresso na indústria, a gente tem as descobertas científicas e tudo isso vem surgindo como o novo. Então, esse novo ele é transportado também para as artes. A proposta é analisar as artes de forma diferente, é analisar as artes como algo que choca, que causa reflexão sobre a vida, mas de uma forma diferente. A partir do estranhamento, você cria uma nova reflexão, uma nova forma de ver a vida. Então esse era o contexto em que a sociedade estava vivendo. Os ideais da época, os ideais de ser contrário a guerra e olhar a vida com esse olhar de que pode ser algo mais, de que pode ser algo a se refletir, a se pensar, tudo isso é atraído por esse período, por esse contexto histórico, contexto da Primeira Guerra Mundial, contexto da Revolução Industrial e as transformações que esses movimentos provocavam no mundo. Então a gente poderia citar esses fatores, essas transformações nessa nossa questão número 4. Na questão número 5 eu pergunto: de qual movimento diz-se que tem caráter deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano? Para encontrar a resposta, a gente vai lá na nossa apostila, onde a gente encontra discriminada todas as características de todos os movimentos. E aí, onde que a gente encontra essa característica que eu apresentei? Exatamente no primeiro movimento que eu apresento, que é o expressionismo. A gente tem claramente dito lá sobre esse caráter subjetivo, irracional, pessimista e trágico. Por quê? Porque enfatizava as mazelas e os problemas do ser humano. As artes, elas demonstravam isso, elas representavam isso. Então a gente tem essa característica citada dentro do expressionismo. Na questão número 6, eu pergunto para vocês: uma das características do dadaísmo a gente recorre outra vez à nossa apostila, onde a gente conhece um pouquinho desse dadaísmo, e a gente tem ali, além dos principais autores, artistas, né, representantes, a gente tem também essa característica que eu apresento nesse item: espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo, na irracionalidade. E aí, nessas artes, isso é possível de ser contemplado. E eu trago essa opção no segundo item dessa questão número 6. Arte espontânea pautada na liberdade de expressão, no absurdo e no não racional. A questão número 7, ela se apresenta para nós a título de pesquisa, né? Quando a gente encontra lá dentro do movimento surrealismo, que é uma das características do surrealismo, né? Essa visão, essa arte onírica. E a gente descobre que onírica é do mundo dos sonhos, não é? E quando a gente descobre isso, a gente tem uma nova palavra para o nosso vocabulário. Eu costumo falar com vocês que na redação do Enem, impressiona não é você saber as regras. O que impressiona em uma redação é quando você é capaz de
fazer associação entre conteúdos e termos que nos remetem a uma realidade que mostra que a gente tem um conhecimento mais aprofundado sobre a vida, sobre as diversas ciências, sobre as diversas matérias. E, por exemplo, onírica é uma palavra que vocês já sabem o que significa e que é possível adaptar a algum texto dependendo do tema que for proposto para vocês na redação do Enem. É uma palavra diferenciada, mais culta e que combina perfeitamente com o assunto, dependendo do que for se falar. Então, é uma proposta guardar no vocabulário, acrescentar essa palavra onírica do mundo dos sonhos para vocês usarem nas diversas escritas de vocês. Na 8ª questão, eu peço para que vocês pesquisem algumas informações sobre a Tarsila do Amaral. E vocês poderiam ter levantado qualquer observação sobre ela. Poderia ter dito, por exemplo, que ela foi uma pintora, desenhista, tradutora brasileira, uma das principais figuras nesse período, nesse início do modernismo no Brasil, conhecedora dessas artes, conhecedora dessas vanguardas europeias. E a gente encontra na nossa apostila o nome dela destacado. Dentro do surrealismo, a gente encontra o nome dela destacado dentro do cubismo. E a gente tem, então, essa grande artista consagrada, conhecida por alguns sem saber que a conhecem. Quando a gente lembra das artes, principalmente da pintura, a gente lembra do Abaporu, aquele desenho que tem aquele pé enorme, a cabeça pequenininha, que tem um cacto. Pois é. A gente lembra do Abaporu e é uma obra da Tarsila do Amaral. E a gente tem ela conhecendo e se relacionando com vários outros artistas que também se consagraram no modernismo brasileiro. A gente tem, por exemplo, ela conhecendo o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade. A gente tem ela se unindo, né, a Oswald de Andrade, e saem do Brasil nesse período e conhecem melhor ainda essas obras. O Abaporu, como eu falei, é uma obra de 1928, uma pintura que todos conhecem, embora não saibam talvez muito bem atribuir a sua autoria, e é conhecimento também, conhecimento válido que a gente leva informação sobre a vida da Tarsila do Amaral. Na questão número 9, eu quero saber, essas características que eu apresento se referem a qual vanguarda? E eu coloco, é uma arte impulsiva, fantástica e onírica, além de subconsciente, não é? De qual movimento que a gente está falando? A gente encontra lá na nossa apostila essas características dentro da vanguarda que a gente caracteriza como surrealismo. E quando a gente fala, às vezes ouve a expressão, nossa, isso é surreal. Quando a gente se refere a essa palavra surreal, a gente está fazendo uma menção a algo que é meio que fantástico, fantasioso, que não apresenta a realidade, mas parece com algo onírico, parece com algo do mundo dos sonhos, do mundo do não real. Então a gente tem o surrealismo apresentando essas características, e a gente recebeu destaque do Oswald de Andrade, da Tarsila do Amaral, do Cícero Dias, que foram artistas que no Brasil se destacaram por possuir uma arte com essas características. Na última questão, questão número 10, é uma questão bastante livre, onde eu peço apenas para que vocês comentem subjetivamente uma das pinturas das vanguardas europeias. Quando eu peço subjetivamente, subjetivo do sujeito,
Você como sujeito colocando a sua percepção sobre essa arte. Você poderia ter usado qualquer uma das que a gente apresenta na apostila ou alguma que você já tenha conhecimento ou pesquisasse na internet. A gente tem, por exemplo, a tela O Grito, que é muito conhecida também, e você vê aquela mistura de cores, uma representação física que parece que está trazendo para a pintura o som, o movimento que um grito representa. Essa é a minha percepção, é uma percepção subjetiva que não faz a leitura oficial ou ideal desta tela, que normalmente vem com uma descriçãozinha do que aquilo quis representar, baseado nas características, é claro, dessa vanguarda. A gente tem também na nossa apostila, dentro do fauvismo, a gente tem essa tela A Dança, onde você vê aí vários corpos se movimentando, parecendo estar no mesmo ritmo, embora os movimentos sejam diferentes. É como se fossem humanos que, embora estejam juntos, também estão em movimentos individuais e que parece muito com a vida da gente. Embora estejamos todos juntos, a gente se movimenta de forma diferente. Outra leitura subjetiva da tela A Dança. A gente tem ainda, dentro do cubismo, essa tela aí, As Damas d'Avignon, de 1907, do Pablo Picasso. E aí a gente vê algumas imagens, alguns corpos com recortes diferentes, e esses recortes, eles dentro do cubismo, a gente vê que é o privilegiar das formas, não as formas ideais ou não as formas reais, mas as formas que causam um estranhamento, as formas que estão desconstruídas, fragmentadas, que causam uma nova leitura de uma velha realidade. A gente tem ainda a tela, dentro do futurismo, a tela Velocidade do Automóvel. Você nessa tela não vê automóvel algum, como se espera pelo título, mas você vê também movimentos. E fazendo uma leitura subjetiva, essa mistura de movimentos lembra bastante o transitar, né, de automóveis, e a gente vê também essa proposta de ler algo diferente. Dentro do dadaísmo, bastante curiosa a tela que a gente tem, a imagem de um mictório, o título A Fonte, e fica aquela interrogação na nossa cabeça, por que um mictório, né? E isso também faz parte das artes, o questionar, o porquê. Embora ela não tenha obrigação de se explicar, fica por conta da sua reflexão, da sua liberdade. A gente tem aí dentro do dadaísmo, como característica, a espontaneidade da arte, pautada na liberdade de expressão. Então o artista fica bastante livre para se expressar, para representar aquilo que às vezes só ele sabe o que quer verdadeiramente representar. Mas como a arte não tem obrigação com a explicação, você pode fazer a sua leitura subjetiva das artes, baseada nas características do período. Dentro do surrealismo, eu coloquei a tela A Persistência da Memória, do Salvador Dalí. E a gente tem aí, falando em memória, falando em tempo, a gente tem vários relógios se derretendo, se desconstruindo em um cenário que já parece por si só desconstruído, por apresentar um tronco seco, uma árvore sem vida, por apresentar um cenário totalmente desconstruído daquilo que se espera como ideal de realidade. E nessa minha leitura subjetiva, eu vejo, apesar da destruição, a memória sendo preservada.
Lembrando que é uma leitura subjetiva. Eu estou criando a partir do que estou vendo. E assim a gente conclui a correção da nossa primeira apostila, onde a gente pensou um pouquinho sobre as vanguardas europeias, para a gente introduzir com a Semana da Arte Moderna, e a gente vai conhecer um pouquinho o que foi essa semana e a influência dessa semana nas artes brasileiras, para a gente, em seguida, introduzir como a escola literária modernismo. Espero que vocês tenham gostado e tenham despertado para uma nova leitura das artes e uma valorização das artes, porque é cultura e toda cultura é válida. I've never seen the sky light up like